Estamos aqui para o segundo tópico da lição, que nos fala sobre a solução é encontrada. O que devemos aprender do plano proposto para evitar que os apóstolos fossem afastados da tarefa de levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Atos 6, de 2 a 4. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então vemos aqui, irmãos, que diante da situação apresentada, os apóstolos encontraram uma solução, né? E para que não ficassem sobrecarregados do trabalho que deveriam realizar, pois já tinham que pregar o Evangelho e ainda servir a comunidade ali dos irmãos e outros serviços da obra, e ainda administrar, a assistência social da igreja. Agora eles convocaram uma reunião com toda a liderança da igreja, com toda a igreja ali, e propuseram que fossem escolhidos 7 homens de boa reputação, instruídos pelo Espírito Santo, homens que tinham coração na obra, 7 diáconos, e para ficarem responsáveis por esse trabalho de assistência social, ficarem responsáveis diretamente pelo cuidado da partilha dos alimentos, das viúvas, do cuidado das viúvas, cuidado dos pobres, dos órfãos, E uma vez que os apóstolos agora ficariam exclusivamente pregando o Evangelho, a pregação do Evangelho para eles, e teriam como auxiliares esses 7 diáconos naquele momento, E nós vemos aqui então que foi essa a solução que eles encontraram naquele momento. Diz assim a nota: Um ministro não pode se manter no melhor estado espiritual enquanto é chamado para resolver pequenas dificuldades em diversas igrejas. Ele não foi designado para essa obra. Deus deseja usar cada faculdade de seus mensageiros escolhidos. Sua mente não deve ser sobrecarregada por longas reuniões noturnas de comissão, pois Deus deseja que todo o potencial do cérebro seja usado para proclamar o Evangelho com clareza e vigor, como é em Cristo Jesus. É um grande erro manter um ministro dotado de poder para pregar o Evangelho, trabalhando constantemente em assuntos de negócios. Aquele que apresenta a palavra da vida não deve aceitar muitos fardos. Então, o correto aqui é que um ministro do Evangelho, um pastor, ele fique apenas trabalhando na área evangelística, Esse é o mais correto, mais adequado. As finanças da causa devem ser devidamente administradas por homens de negócios capacitados, mas pregadores e evangelistas estão incumbidos de outro ramo do trabalho, que a administração dos assuntos financeiros repouse sobre outros, mas não sobre aqueles que foram separados para a obra da pregação do Evangelho. Então nós vemos aqui nesse segundo tópico, na letra A, essa questão como os discípulos resolveram, e o conselho aqui do Espírito de Profecia para os líderes da nossa igreja no tempo atual. A letra B, como a igreja reagiu à ideia e que benefício resultou disso. Atos 6, versos 5 a 7. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Nós vemos aqui, irmãos, a ideia, o plano apresentado pelos apóstolos à igreja. Nós vemos aqui que eles nomearam 7 diáconos, consagrados. Então, essa ideia, esse plano foi aprovado pela igreja,
E eles elegeram, né, esses 7 diáconos, sendo consagrados pelos apóstolos ali, pela imposição de mãos. E dentre eles estava Estevão, né, que se destacou na pregação do evangelho também. Então, eram homens de boa reputação, sábios no Espírito Santo, né, preparados para fazer o trabalho, homens que tinham o coração voltado para a obra. E os benefícios foram muitos, né? Dentre eles, que os apóstolos ficaram exclusivamente agora para pregar o Evangelho, né? E empregar o seu tempo mais e mais na proclamação do Evangelho e na pregação, enquanto os diáconos os auxiliavam nos serviços administrativos ali, né? Da igreja e no apoio da assistência social para os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Na partilha do pão. E a palavra de Deus foi só crescendo, né? Foi alcançando mais pessoas, mais discípulos, e nós vemos aqui que foi progredindo, né? Então vemos aqui que a organização do trabalho traz eficiência, né? E beneficiou a obra do Senhor, né? Porque houve a expansão do Evangelho. Os apóstolos agora não tinham mais tempo de pregar o Evangelho, levaram o Evangelho a muitas outras pessoas, né? Então a igreja continuou a crescer e agora de uma forma mais organizada também, por causa dessa organização que os apóstolos fizeram, encontraram essa solução, organizando ali de forma administrativa, de uma forma melhor, né, para o crescimento da causa. A nomeação dos 7 para assumirem ramos especiais da obra se mostrou uma grande bênção para a igreja. Esses oficiais deram atenção cuidadosa tanto às necessidades individuais quanto aos interesses financeiros gerais da igreja. Os resultados imediatos que foram vistos revelam que esse passo estava nos planos de Deus. Há anos, o Senhor tem nos instruído a escolher homens sábios, homens dedicados a Deus, homens que conhecem os princípios celestiais, homens que aprenderam o que significa andar com Deus, a fim de encarregá-los da responsabilidade de cuidar dos negócios relacionados à nossa obra. Isso está de acordo com o plano bíblico, conforme a descrição do capítulo 6 de Atos. Precisamos estudar esse plano, pois é aprovado por Deus. Então está aqui, irmãos, diante de nós o segundo tópico. Que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra.